Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Pergunte a Endócrino. Ei, dona Giovana! Oi, oi, tudo bem? Olá, querida! Como você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá Ah, todo mundo? então vamos lá, Animado? pessoal. Animados? Espero que sim. Meu nome é Giovana, sou nutricionista, né, recém-formada, porém com uma carga aí de experiência, né, porque também sou DM1 desde a adolescência, então desde os meus 14 anos de idade eu tenho DM1 e devido à diabetes que eu entrei para nutrição, eu vi a oportunidade de ser um profissional no qual eu posso ajudar, no qual eu posso acolher e entender o paciente, porque quem melhor do que eu, paciente, para entender outro paciente, né? Entender as dificuldades, Exatamente. as demandas, né? As inseguranças que a gente tem. Então, foi devido à diabetes que eu me tornei Nutri e estou aí trilhando esse caminho lindo, completamente apaixonada pela profissão, porque eu realmente gosto do que eu faço. E todos os dias disposta a aprender, disposta a ajudar, porque é exatamente por isso que eu entrei na nutrição. Então vamos lá? Vamos lá, gente. Então, Giovana, vamos começar aqui nos entendendo com a turma aqui. Você que passou aí anos na faculdade de nutrição, tem seu consultório, atende, conta pra gente o que você mais ouve dos pacientes nessa época, principalmente para aquela maioria que não conhece a terapia de contagem de carboidratos e acaba se deparando com receitas muito saborosas, mesas muito fartas, muitos não Uhum, pode, né? Não pode isso, não pode aquilo. Vamos fazer uma dieta bem restrita, né? Esses dias até colocaram aqui na página, nós fizemos várias postagens durante essa semana sobre sobremesas diferentes, mostrando os carboidratos, as diferenças. E algumas uhum. pessoas até falaram assim: a minha filha não pode comer isso, então na ceia de Natal eu vou fazer sobremesas com gelatina. Por que vocês não colocam sobremesas assim? Eu falei, porque ninguém quer ficar comendo gelatina, né, gente, na Gelatina. ceia de Uhum. Natal. É só por isso que a gente não colocou, né? A gente está aqui para ajudar. Para comer gelatina não precisa de ajuda, né? É só comer gelatina, né? É Com muito certeza, simples, né? Então a com gente certeza. precisa entender que esta página tem um objetivo educacional para que as pessoas entendam, desmistifiquem, parem com o excesso de proibições, o que de forma alguma quer dizer que você deve comer tudo o que você não comeu durante um ano no dia do Natal, né? Então são coisas Sim. muito diferentes. Tudo que a gente vai falar aqui hoje, ele tem como base a saúde, o aprendizado, a capacidade de gerenciar o seu próprio diabetes, né? E o controle do diabetes, obviamente, né? Então, Uhum. conta pra gente aí, Giovana, o que você mais ouve aí de erros do dia a dia, de dúvidas do pessoal em relação à nutrição? Então, pessoal, o que que acontece? Eu vou falar também do lado profissional, mas vou falar também do lado pessoal, né? Porque no início do meu diagnóstico foi realmente assim assustador no sentido de que, nossa, corta tudo, não come nada, porque quando a gente inicia, né? Quando a gente entra para esse mundo aí da diabetes, a primeira coisa que a gente ouve é: você não pode comer doce, você não pode comer muitos carboidratos, então você deixa de comer, simplesmente. E a gente sabe que a alimentação vai muito mais além do que simplesmente se alimentar. A alimentação ela está envolvida com algo emocional, com algo sentimental, né? Assim, a gente tem aí o Natal como algo afetivo, né? A gente reúne no Natal com a nossa família, né, em torno da mesa, para a gente celebrar, para a gente rir, para a gente ser feliz. Então, a gente vai deixar de viver esses momentos porque tem diabetes? Não, ao contrário disso, né, a gente tem que participar. É o que eu já falei outras vezes e eu não canso de dizer, a diabetes ela não limita ninguém. A gente precisa aprender a conviver com a diabetes, né? A gente precisa saber fazer boas escolhas, mas ela não vai te limitar em participar de uma festa, em poder comemorar o seu aniversário, que foi uma coisa que eu ouvi recentemente de um paciente.
Giovana, meu aniversário está chegando, eu não vou poder comer bolo? Claro que você vai poder comer o seu bolo, é o seu dia, sabe? É o seu momento. E por que não aproveitar? É claro que a gente fala também, é o que a doutora Janice disse aqui, a gente fala também no sentido do tratamento, né? A gente tem que pensar também no sentido do controle da diabetes, claro, mas você tendo um bom controle, você tendo uma boa programação, porque o diabético ele tem que se programar. Se vai ter uma festa, né? Se vai ter uma ceia de Natal com todas as comidas maravilhosas que só tem no Natal, né? É igual os doces. A gente não quer comer gelatina, né? No fim de ano, porque a gelatina ela está disponível o ano inteiro. A gente quer comer um panetone, né? Que é uma coisa diferente. Uma rabanada, que é muito famosa no Natal. Então, por que não se programar para poder comer isso, né? A questão é você ter a noção de que você vai sair, né? Que você vai para uma festa, que você vai para o seu Natal comemorar com a sua família e se programar ao longo do dia para que você ceie com a sua família, que você vá para a festinha, que você come o bolo do aniversário, né? Que você comemore o seu dia. Assim, a gente escuta muito no consultório, ai, Giovana, eu comi meia banana. Eu queria comer uma banana inteira, mas eu comi meia banana porque eu fiquei sabendo que banana eu não posso comer. Quem diz que você não pode comer? Hoje em dia a gente tem várias estratégias nutricionais que auxiliam exatamente nisso, né? A gente sabe que, por exemplo, a fibra, que é muito falada, ela auxilia sim no controle da glicemia. E por que não associar a sua bananinha que você tanto gosta, né? Comendo ela inteira, como uma aveia, por exemplo, que é a nossa melhor fonte de fibra, E as né? férias estão Então, aí, assim, né, Giovana? As férias estão aí sim, e as pessoas, não é só o Natal, o Réveillon, são as sim, férias, principalmente das crianças e adolescentes. Então, a gente precisa estar muito atento a esses pequenos detalhes para que os pais, os cuidadores, as babás não tragam para dentro da vida, né, da família, crenças que são muito importantes. Então, esta nossa sim. live de hoje, que é para falar da ceia de Natal com contagem de carboidratos, nós preparamos, né? Eu até preparei um material aqui que, se vocês ficarem aqui até o final, bonitinho, vocês vão descobrir como que a gente vai disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Para vocês poderem utilizar aí no dia a dia. Então, uma das coisas que pediram na caixinha foi para a gente dar dicas para uma ceia de Natal saudável. E aí, gente, é muito legal escutar isso dos nossos seguidores, porque as pessoas estão entendendo, mesmo não fazendo contagem de carboidratos, que você pode sim comer as coisas que você gosta e também ter uma refeição mais saudável. Porque é Natal, você não precisa chutar o balde, né? Pôr a sua alimentação toda do lado, não quero me preocupar com nada que é saudável, e também não precisa Uhum. colocar no lado, preciso ser muito radical, né? Então eu separei aqui algumas dicas, né? Para ceias de Natal, coisas que a gente vê aí realmente no dia a dia que podem ajudar muitas pessoas, né? Uma é muito importante, gente. Não abandone os seus exercícios físicos no final do ano. Não tem nada a ver com a ceia de Natal, mas tem tudo a ver, né? Se você Com faz uma certeza. caminhada, se você corre, se você anda de bicicleta, essa semana do Natal, do Ano Novo, que às vezes você está até de férias, seus meninos estão de férias, não deixe o exercício físico de lado, né? Ou seja, pega todo aquele benefício do exercício físico, principalmente a perda, né? O gasto calórico. Beba muita água, ou seja, ainda não estamos nem falando de comida. Olha que coisa interessante, né? Aumente a sua ingestão de água, nós estamos no calorão. Então, aumentar a ingestão de água, principalmente no calorão, melhora muito aquela sensação de que quero comer toda hora, né? A desidratação ou a hidratação no limiar é um dos grandes causadores das pessoas ficarem toda hora querendo, achando que está querendo comer alguma coisa, que está com fome toda hora.
e a melhorar a hidratação. Vai te ajudar muito no final do ano, né? Então, ó, duas coisas, nós nem falamos de comida ainda e já estamos melhorando a vida. Terceiro, muito cuidado com excesso de sal nas preparações. A gente sabe que no final do ano as preparações tendem a ser muito mais salgadas. Então, muito cuidado com a mão, né, gente? A comida para ser gostosa não precisa ser salgada. E isto, né, ajuda muito aquelas pessoas da sua família que estarão na ceia e que são hipertensas, porque o sal Também. leva em torno de 7 dias para ser eliminado do corpo. Então, se você come uma comida muito salgada e é hipertenso, isso pode influenciar a sua pressão por até 7 dias, né? Uma Quarto, outra, pode falar. uma outra coisa que eu queria só completar o que você está falando, doutora Janice, é sobre em relação ao sal. Hoje a gente tem vários temperos naturais que tragam nutrientes para a nossa alimentação, por exemplo, o açafrão, o orégano, né? Assim, as pessoas conhecem bastante, que tem vários nutrientes interessantes para a nossa saúde, né? Que nos auxiliam diariamente. E a gente sabe que eles também são importantes, além dos macronutrientes, que é o carboidrato, que é muito dito, a proteína, a gordura, mas a gente também tem os micros que são muito importantes, o cálcio, potássio, magnésio, né, que a gente sabe que fazem toda a diferença também numa questão do nosso metabolismo e que estão presentes nesses temperos mais naturais. Então, assim, você consegue diminuir a quantidade de sódio, aumentando uma questão até de sabor, porque, por exemplo, o orégano, o açafrão, todos eles trazem um outro paladar para a comida que é interessante. Então, assim, é algo novo, né? Dá mais sabor à Exatamente. comida e, consequentemente, você acaba diminuindo a quantidade de sódio também. E é E muito é importante ser dito, né? exatamente a retenção de líquido, né, gente? Quando você ingere alimentos com Também. muito sódio, você acaba retendo mais líquido, né? Então, às vezes a pessoa sobe na balança e desorienta, né? Acha que aquilo ali tudo ela ganhou de peso verdadeiro. Então, cuidado com o sal. Não passe muito tempo sem comer, né? Aquelas pessoas que chegam no final do ano e falam assim: vou comer só na ceia. E aí chega na hora da comida da noite, tá morto, varado na fome e entra nos alimentos gostosos, nos doces. Então tente seguir o seu plano, né, durante o dia, Uhum. as refeições que você tem costume de fazer, se hidratando e na hora da ceia, consequentemente, você não chegará com um buraco para preencher no seu estômago, né, como o povo diz. Então, Uhum. isso é uma dica muito valiosa no dia a dia. Beba com moderação. Se você ingere bebidas alcoólicas, também muito cuidado, de dois lados. Além da bebida alcoólica ser calórica, além da bebida alcoólica poder ter carboidratos, a ingestão do álcool em quantidades maiores para quem usa insulina principalmente, ou os medicamentos da classe da sulfonilureia, né, o glibenclamida, glicazida, você pode ter uma hipoglicemia muito grave na noite de Natal. E você não quer estragar a festa de todo mundo, né? Nem a sua, Uhum. principalmente, né? Então Uma essa é uma coisa dica muito valiosa para o Natal. é uma coisa importante a ser dita, porque a gente sabe que no Natal, normalmente, a família se reúne, quem não toma um vinho, né? Quem não gosta de tomar um vinho nestes momentos. Então, realmente é uma coisa muito importante de ser dita em relação à quantidade de álcool. A gente sabe que nós, diabéticos, né? Com excesso, principalmente nós que tomamos insulina, né? Com excesso, a gente pode ter uma hipoglicemia e a gente não quer, né, que isso aconteça naquele momento, no momento da gente festejar, de estar com a família. E uma coisa também, além desse longo período, né, sem se alimentar, a gente também tem que pensar que, além de você chegar com fome, você pode ter uma hipoglicemia no meio do jantar, no meio da ceia. Então, é importante exatamente isso. É o que eu sempre falo com os meus pacientes. Olha, Giovana, hoje eu tenho uma festinha para ir. Você tem uma festinha? Então, você se programe ao longo do dia para você ir na sua festinha. Não tem problema nenhum. Porém, você entenda que você tem que fazer o seu café da manhã, você tem que almoçar, você tem que fazer seu lanche da tarde normalmente. E no lugar do jantar, por exemplo, você vai para a festinha, você come seu salgadinho, 5 salgadinhos,
um pedaço de bolo, leve o brigadeiro para comer no outro dia, né? Tudo uma questão também de equilíbrio que a gente tem que pensar. Porém, se programe. Programe. Então, a minha ceia vai ser do dia 24 para o dia 25. Eu vou tomar meu café da manhã reforçado, como eu sempre tomo, seguindo a minha dieta. Eu vou almoçar salada, arroz, feijão. Vou almoçar direitinho. Vou tomar o meu lanche da tarde, que seja um pãozinho com margarina e café, que seja uma vitamina, que seja um iogurte com aveia, mas eu vou fazer todas as minhas refeições justamente para que eu não tenha uma hipoglicemia e para que eu não chegue na ceia com muita fome, né? Exatamente, E né, não, pessoal? Então, isso é uma e não dica tenha aí. esse. Sim, sim, e não tenha essa, assim, a escolha de querer comer tudo ao mesmo tempo. Porque a gente fica, quando a gente está com fome, a gente não consegue diferenciar, né? Então a gente tem que se programar para que isso aconteça. Exatamente. Então, pessoal, essas dicas para ceia saudável, elas não custam nem emocionalmente, nem fisicamente para ninguém, né? E elas acrescentam para a sua saúde. Então, uma questão mental que nós precisamos ter em relação às festas de final de ano é que a gente não precisa rasgar todo o nosso conhecimento, porque chegou a semana do Natal e do Réveillon. Então, beber mais água, manter sua caminhada, comer normalmente, né? Isto não vai te fazer mal nenhum e nem vai te dar trabalho, porque você já pode ou já deveria estar acostumado a fazer isso. E em relação aos panetones e rabanadas, tem uma dica que é muito importante. A maioria das pessoas fazem as rabanadas fritas e elas ficam empossadas na gordura. Então, se você gostar, eu amo rabanada, né? Se você gostar de rabanada, dê preferência para fazer ela assada, né? Porque a rabanada, ela puxa toda aquela gordura da frigideira. Haja óleo para Você fazer. sai com a boca até brilhando. Exatamente. Não tem guardanapo e não tem óleo suficiente para fazer rabanada para uma família. Então, utilize, né? E pense em fazer essa rabanada assada, tá? Então, essas dicas, gente, elas não te custam nada. E ainda, seguindo para vocês verem como que a gente pode finalizar o ano com muito benefício e tranquilidade, mesmo se você ainda não está treinado na contagem de carboidratos, já vou começar aqui com algumas dicas de substituições inteligentes para o final do ano, né? E aí eu fiz uma coletânea com vários colegas, pacientes que são chefe gourmet, porque obviamente que a doutora Janice aqui, né, gente? É óbvio que no final do ano eu fujo para casa dos meus parentes, justamente para não lavar nenhum copinho, né? Obviamente, eu fico ali deitada, só fazendo minha caminhada, dormindo, lendo meus livros e comendo o que chega até a minha pessoa, né? Mas eu, como tenho muitos pacientes, eu fiz uma coletânea com o pessoal e recebi dicas muito valiosas que podem ajudar vocês, independente se você sabe ou não contagem de carboidratos, tá? Então, pessoal, até os nossos alunos hoje foi engraçado porque a gente abriu a caixinha e nós temos aí, né, gente, dezenas de alunos no curso de contagem de carboidratos para pacientes e familiares. E teve uma paciente que mandou assim: doutora, já fiz até compra extra de insulina para contar o tanto de carboidrato que eu pretendo comer agora que eu aprendi. Eu falei assim, e foi isso que você aprendeu no curso? Ela falou, não, mas é porque eu estou tão feliz que é o primeiro Natal que eu vou contar carboidratos e poder fazer as escolhas da forma que eu quiser, que eu não vou me regrar disso aí, desse primeiro Natal. E tá certíssima, né? O aprendizado é para isso, né? Claro que a gente vai seguir aqui com as nossas dicas dos nossos colegas, de alguns pacientes, e vocês vão ver como é que essas dicas são valiosas. A primeira que eu anotei aqui, que eu achei fantástica. As farofas de final de ano vêm com muito bacon, né, gente? Isso é uma coisa engraçada.
um paciente falou assim, olha, dei a dica de trocar o bacon por oleaginosas na farofa, porque o que a gente quer na farofa é a crocância, né? Ele fala, até usou esse termo, é a crocância, né? Você tá comendo a farofinha com aquele barulhinho esquisito, né? E aí, qual foi a dica da farofa? Troque o bacon por nozes, castanhas, amêndoa, avelã e pistache, que além de ficar tão ou mais gostosa, ainda ficará uma farofa muito saudável. Porque de encebado já basta o restante das coisas que a gente tem no outro dia. E a rabanada, né? Que mesmo assada, ela ainda fica engordurada, né? Segunda dica que eu achei super legal também. Um outro alimento muito frequente na ceia de Natal é o salpicão, né? E eles deram a dica de quê? De trocar a maionese do salpicão por um iogurte natural ou desnatado. E eles juraram de pé junto que fica uma delícia o salpicão. Claro que você não vai fazer iogurte com salpicão, né, gente? É salpicão com iogurte. Então você tem que saber cozinhar. Eu estou dando as dicas que me passaram e que eu achei muito interessantes. Então é uma forma de você ter aquele alimento que às vezes você evita pela maionese, pela gordura e de uma forma muito saudável, né? Então essa foi uma outra dica. Obviamente, né, gente, a troca dos refrigerantes pelos sucos naturais é uma orientação habitual. Lembrando que se você é usuário de insulina e faz contagem de carboidratos pelo método gramas, muitas pessoas até falam com a gente, doutora, suco natural tem muito carboidrato e eu evito porque eu acabo precisando usar muita insulina. Então lembre que você tem sucos naturais que você pode consumir com baixíssimo teor de carboidrato, como por exemplo a limonada, né? Então é uma opção também. Suco de morango também, as pessoas acabam se deixando no esquecimento, mas suco de morango também é excelente. A gente sabe que é muito bom, né? Assim, com 5, 6 morangos, vocês fazem um baita suco. E a quantidade de carboidrato presente nesse suco também é menor, né? Comparado ao suco de laranja, por exemplo. Então, assim, é optar realmente por esses sucos que têm um teor menor de carboidrato. Um outro chefe falou uma coisa que eu achei super interessante. Eu cá, obviamente, que eu não ia fazer isso nunca, né, gente? Trocar o creme de leite da mousse de chocolate por abacate. Olha que coisa legal. Já vi essa receita já. E disse que fica muito bom e muito menos gorduroso. Então, é uma dica também, né? Diz eles que é assim. Então, eu estou vendendo pelo preço que eu comprei, né? Então... dito isso, né, onde a gente estava focando aí na parte saudável, que vamos pensar, gente, vamos refletir, são pequenas coisinhas que vão dar aquele ar de ceia saudável, sem deixar de fazer nada na sua casa. Então, ceia de Natal não precisa ser sinônimo de comer só o pior possível, da pior forma possível. Ou Natal e Réveillon não precisa ser sinônimo de que eu tenho que engordar, né? Eu já escutei isso. Eu vou engordar com certeza, 2, 3 quilos. É a minha época de engordar. Não precisa ser assim, né? A gente tem como fazer as coisas serem mais leves. E quando a gente falou da ceia de Natal com contagem de carboidratos, eu quero lembrar, principalmente para quem nunca ouviu falar da contagem de carboidratos, que é uma terapia nutricional onde a flexibilidade alimentar pode entrar na sua vida, né? Você pode... Não só a flexibilidade, né, doutora? Mas também o controle, né? A gente tem que frisar também que o controle que você tem com a contagem de carboidrato é um controle mais certo, né? Vamos colocar assim. Porque você está contando ali a quantidade de carboidrato que vai interferir diretamente na sua glicose. Então, você consegue ter um controle mais assertivo, né, dentro do tratamento. Além da flexibilidade, que a gente sempre fala,
e também, consequentemente, você vai acabar reduzindo, né, suas hipoglicemias. E às vezes a gente que não, né, a pessoa que não faz nenhum acompanhamento nutricional acaba tendo hipoglicemias recorrentes, porque tem algumas doses fixas que acaba comendo menos naquele exato momento, ou naquele dia, e consequentemente a gente acaba tendo uma hipoglicemia pelo alto consumo da insulina naquela alimentação, por exemplo, naquele dia que ele não quis comer a quantidade que foi prescrita para ele. Então, assim, além da flexibilização que a dieta traz, que isso é importantíssimo, né, assim, mas também essas outras coisas, né, ela também é assertiva no tratamento, ela também evita a gente ter uma diminuição significativa, né, no controle da hipo. E uma coisa importante que eu queria dizer, que para quem faz método de contagem de carboidrato, substituição, né, basicamente, a ceia de Natal é basicamente o que a gente janta, né? Só que em grupos alimentares diferentes. A gente tem, vamos supor que a gente tem ali o arroz, o feijão, a carninha e uma salada. Na ceia de Natal, a gente tem o peru, a gente tem o chester, que entra na carne, a gente tem aquele arroz temperado com ervilha, né? A gente tem também o arroz temperado com cenoura. A ervilha, ela faz parte do grupo, né, do feijão, por exemplo. Então, a gente tem ali, dentro, né, da programação, basicamente os grupos alimentares que a gente teria num dia normal, num jantar normal, porém de formas diferentes. Então, se no seu planejamento alimentar tá ali 3 colherzinhas de arroz, 3 colherzinhas de feijão, você pode comer uma saladinha de grão de bico, né? Você pode comer um arroz colorido com cenoura, que tem Isso. normalmente, né? Um E nós pouquinho vamos de mostrar alguns pasta. exemplos aqui para o pessoal sobre essas Uhum, substituições. Mas o que eu acho importante o pessoal entender primeiro, que não é todo mundo que está aqui que já ouviu falar sobre contagem de carboidratos, sim, né? A maioria do sim. pessoal nunca ouviu falar sobre essa terapia. Então, o que é importante entender? Primeiro, este terrorismo nutricional que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas querem cortar tudo, Tudo. começando e principalmente todo tipo de carboidrato, nem de longe é uma coisa saudável, nem física e nem mentalmente. Então, a terapia de contagem de carboidratos, pessoal, ela veio para isto. E todas as pessoas com diabetes devem aprender a lidar melhor com os carboidratos, com a ingestão de carboidratos no dia a dia. Isto não quer dizer de forma alguma que se você é um adulto, se você quer comer menos carboidrato, quer fazer uma dieta low carb, se você gosta de ingerir mais proteínas, que você não possa fazer isso ou que você não precise contar o carboidratos nessa situação, né? Pelo contrário, quanto mais proteína você come, mais você precisa entender da contagem de proteína, de gordura, do efeito dos alimentos, né? E a contagem de carboidratos, ela precisa de quê? De equipe, de treinamento, de uma nutricionista para te acompanhar, do aprendizado da base do tratamento, né? Então, muitas vezes os nossos alunos falam assim: nossa, doutor, o curso de contagem de carboidratos é muito grande. É muito grande porque começa lá em diabetes. O que é diabetes? Tipos de diabetes, metas no tratamento, né? Explica os tipos de diabetes, explica todas as insulinas. Porque para Uhum. entender muito bem a terapia nutricional de contagem, não vai ser numa live de 1 hora que você vai aprender isso, porque não é possível, né? A gente não tem Verdade. como fazer isso. Então, o que a gente vai passar aqui hoje são dicas de primeiro para quem já é nosso aluno e nossos pacientes também, que eu já vi vários pacientes nossos aqui do ambulatório da Santa Casa, do consultório, para que essas pessoas se relembrem um pouco nessa época do final do ano e ocupem a mente, né, naquele lugarzinho que está falando que é para chutar o balde, fazer tudo errado, né? Então a gente vai dar uma reciclada nisso aí. E hoje vamos falar de comida. Na terça-feira, às 20 horas, vamos falar das bebidas nas festas de final de ano. Então, a gente tem uma longa jornada até o Natal de aprendizado para todo mundo, tá? Então, não tem desculpa
ter um Natal aí, entre aspas, podre, né? Como uma paciente utilizou. Ai, doutor, o Natal vai ser podre. Não, ele pode ser muito, muito saudável. Então, na contagem de carboidratos, nós temos dois métodos. O método de substituições, o método, que é chamado também de básico ou de equivalentes, e o método gramas, né, de carboidratos, que é um método avançado e realmente é o preferencial para as pessoas que usam insulinas rápidas para cobrir as refeições, né? Ou os pacientes com tipo 2 ou com tipo 1, não importa. Mas mesmo se você diagnosticou hoje, se você não está sabendo nada, e se sua ceia também estiver muito difícil para contar os carboidratos, você pode sim já utilizar o que a gente vai falar aqui hoje, os exemplos, para vocês entenderem, que eu deixei separadinho, vou até mostrar para vocês entenderem bem direitinho como que essa ceia pode sim respeitar, ficar bem próximo do que você já está acostumado e também saborosa. Porque para você aprender a contagem de carboidratos completa, gente, você precisa entender e ser treinado para isso, né? Com seu endócrino, com a sua nutricionista, ou através de um curso de contagem, né? Aqui das lives, a gente faz muita live, tem muito texto, tem muito vídeo, tem muito material na página que você também pode utilizar, né? Você tem que aprender sobre os efeitos dos nutrientes, sobre índice glicêmico, sobre carga glicêmica, conhecer as metas, analisar os rótulos abençoados, pelo amor de Deus, né? Dos alimentos, aprender a lidar com as medidas caseiras, com as receitas caseiras, que às vezes são um problema no dia a dia, né? Aprender a administrar as listas de substituições por equivalentes. Então, gente, fazer contagem de carboidratos não é só somar e ficar focado na questão de posso comer e não posso comer. Contagem de carboidratos não é só isso. E às vezes a gente escuta até colegas profissionais de saúde falando isso, mas qual que é a dificuldade? Não é só somar e dividir ou trocar? Não, não é. Experimenta fazer só isso no seu dia a dia para ver se você vai alcançar a meta. Se você diz, né, Giovana? Se você diz que faz contagem de carboidratos e você está só somando, subtraindo, dividindo, multiplicando, eu acredito que talvez você ainda não tenha alcançado a sua meta de controle do diabetes, porque esse é um ponto muito importante para alcançar o controle, né? A gente busca isso, né? Exatamente. Então, contagem de carboidratos não é só somar e posso comer, não posso comer. É uma terapia nutricional que envolve um aprendizado longo, envolve as suas consultas com a sua equipe de nutrição, a consulta com o seu médico prescritor, a orientação da sua equipe sobre vários pontos do tratamento. Então, pense bem se você está considerando, se você já faz contagem de carboidratos, se você está considerando que a contagem de carboidratos é muito fácil, é muito simples e que é só jogar aquilo ali no aplicativo e goodbye, Feliz Natal, tá? Porque você pode receber um exame e não ver uma glicada ali, né? Na meta também, né? Então é importante levar isso em consideração. A contagem de carboidratos é uma jornada, faz parte da jornada de aprendizado que pode te trazer uma flexibilidade maior. Então, isso, repetindo, o que eu vou falar aqui hoje não é para você sair por aí, já sei fazer contagem de carboidratos. De jeito nenhum. São dicas para você entender, e ainda dá tempo de você entender, dá tempo de você revisar o que seu nutricionista te explicou, né? Nossos pacientes do ambulatório aí, cadê o plano alimentar das meninas, né, gente? Cadê as metas de carboidrato por refeição? Cadê a receitinha com as relações insulina-carboidrato? Que às vezes o povo esquece delas no final do ano. Bora resgatar isso tudo. E para você que não faz contagem, vamos focar nas substituições para vocês entenderem um pouquinho melhor
como que essas ceias podem ser muito tranquilas, tá, gente? Então, quando a gente fala do método de substituição, né, ou seja, o método básico, que também pode te dar muita flexibilidade, né? Que você pode, inclusive, hoje mesmo, baixar um aplicativo, tá? Vou pedir até para a Giovana colocar os nomes aí para mim. Você pode baixar os aplicativos, começar a fuçar as tabelas de alimentos e começar a olhar os gramas, a medida caseira, quantos gramas de carboidrato, proteína, gordura, caloria que os alimentos que você gosta de comer no dia a dia têm. Só isso, gente, já vai gerar um aprendizado maravilhoso para vocês. Tem vários, né? Mas a gente utiliza muito o Glic, que é da colega Carla Mello, que também tem diabetes tipo 1 desde pequenininho, construiu esse aplicativo com muito amor. Nós temos o iGlico, né, o primeiro aplicativo do mercado que leva em consideração as setas de tendência, e temos o aplicativo da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então tem muita escolha, tá? Eu separei aqui, deixa eu até tirar aqui. Eu separei aqui para vocês alguns alimentos para vocês começarem a entender como que em pequenas coisas já pode fazer muita diferença no seu dia a dia, nas suas ceias de Natal. Então, deixa eu virar aqui. Espera aí que eu vou conseguir. Então, vamos lá. Arroz, pessoal. Eu utilizei aqui o Glic, tá? Arroz tá sempre presente na ceia de Natal, não tá, Giovana? Com certeza. Ou arroz ou a farofa, né? A gente sempre Exatamente. tem aí os dois. Aí, olha que coisa interessante que eu separei para vocês. O arroz branco, vocês podem ver aqui, é arrozinho normal, né? Uma colher de sopa tem 5 gramas de carboidratos e 24 calorias. Como dizia minha finada avó, o arroz com os restos das coisas do dia anterior, né? O arroz agrega, o arroz de forno, que misturam coisas diferentes, uma colher de sopa pode ter até, gente, olha, de acordo com a preparação, menos gramas de carboidratos do que o arrozinho comum. Ah, Janice, mas isso faz muita diferença? Depende. Se você usa insulina e a sua relação insulina-carboidrato for pequena, nós temos muitos pacientes que usam 1 para 3, uma unidade para cada 3 gramas de carboidrato, que usam 1 para 2, uma unidade para 2 gramas de carboidratos. E para essa pessoa, um arroz branco e um arroz agrega, um arroz de forno, por exemplo, na minha família é muito comum o arroz de forno, né? Pode ser uma diferença de até 1 unidade de insulina por colher de arroz, né? Por colher. E mesmo que a sua relação insulina-carboidrato seja maior, se você usa insulina, de acordo com a quantidade que você comer, isso também pode fazer diferença. Ah, Janice, mas eu não uso insulina. Isso vai fazer diferença para mim? Ser uma colher de arroz que tem 5 gramas, um arroz agrega ou um arroz de forno? Faz. Porque quanto mais carboidratos você ingerir no final, mais o seu pâncreas precisará trabalhar. Então, arroz por arroz, se você sentar na mesa, sentar não, né? Porque no Natal a gente fica tudo em pé, né? Servindo. Se você olhar para a mesa e ver um arroz branco, um arroz agrega ou um arroz de forno, será que não faz sentido você comer um arroz diferentezinho, sabendo que aquilo ali vai exigir menos do seu pâncreas? E se tem menos carboidrato, a curva de glicose ela será menor, né? Então, gente, lembra que nós estamos falando aqui grosseiramente. Isto não é um treinamento de contagem de carboidratos. É uma dica para vocês começarem a entender, praticar melhor, relembrar
o que é a contagem de carboidratos, né? A Giovana começou a falar das carnes, né? Então eu separei algumas coisas aqui para vocês. Uhum. Para vocês lembrarem que um pedaço médio, né, de carne, uma fatia em torno de 100 gramas, né? Ou um bife, ou o tender 100 gramas, ou o lombo 100 gramas, 1,7, 0, 0, 0 gramas de carboidrato, né? Ou seja, gente, uma porção de carne, uma porção de carne vai influenciar na sua glicose? Nada, né? Nada, Mas nada. experimenta. Não quer dizer que Comer o o chefe nada não inteiro. tem caloria, não quer dizer que não tem gordura. Olha a diferença. Proteínas e gorduras em relação a peru, um bife comum, um tender assado e um lombo de porco, existe uma diferença muito grande, né? Existe. Em relação à proteína, em relação à gordura. Mas a gente está falando da influência do principal Do carboidrato. nutriente. E aí teve uma pergunta assim hoje na caixinha. Doutora, já que o carboidrato tem no arroz, na farofa, no doce, eu poderia passar minha ceia a noite inteira comendo só carne? A minha glicose vai ficar maravilhosa? Se você precisa de insulina no seu dia a dia, porções extras de carne significam que você precisará sim aprender a contar proteínas e gorduras, porque se você comer 3, 4 porções, que é um exagero, né? A maioria das pessoas não vão nem dar conta, uma média é 250, 300 Uhum. gramas, possivelmente você pode ver um efeito dessa proteína e dessa gordura Uhum. 4 a 6 horas após comer aí o peru inteiro da ceia, tá? Então, não quer dizer que comer só carne. Por isso que a gente sempre fala aqui, não se iluda que uma dieta cetogênica ou very low carb, que você passa o dia inteiro comendo proteína, é a salvação da lavoura. Que por isto você não vai precisar de insulina e que por isso você não precisa se preocupar em contar carboidratos, porque decididamente não é verdade. E a contagem de proteína e gordura, ela exige, né, Giovana, um treinamento ainda adicional. Sim, é isso que eu ia falar. Além da contagem de carboidrato, que a gente tem que saber o passo a passo, entender a quantidade, né? O que eu sempre falo. Ah, eu posso comer de tudo, Giovana? Você pode comer de tudo, mas a gente sempre tem que respeitar a quantidade do alimento. Independente que seja uma carne, independente que seja o arroz, né? Que muita gente coloca ele aí como vilão. Porém, não, não é, a gente sabe que não, mas tudo é uma questão de quantidade. Então, a contagem de carboidrato, ela não vai além só do carboidrato. É o que a doutora Janice mostrou. A grande maioria das carnes realmente não tem carboidrato. Mas se você comer dentro da sua porção e da porção adequada para você. A partir do momento que você ultrapassar aquilo, né? Comer 2, 3, 4 pedaços, né? Igual o churrasco, dia de churrasco. Come o churrasco inteiro, né? A gente sabe que isso vai ter efeitos posteriores ao churrasco, que vai influenciar sim na nossa glicemia, né? Tanto para o diabético que faz uso da insulina, até para o diabetes tipo 2, em alguns casos, por exemplo, é o que a doutora Janice falou. Seu pâncreas vai produzir, vai precisar trabalhar mais para dar conta daquela sobrecarga de proteína que você deu, né, durante o churrasco ou durante a ceia aí. Então, tudo na vida, não só porque eu tenho diabetes, ou porque você tem diabetes, ou porque você conhece alguém que tenha diabetes, mas tudo na vida, para qualquer pessoa, uma pessoa que não tenha nenhuma patologia, tudo na vida é uma questão de equilíbrio e uma questão de quantidade. É isso aí. Vamos ver o salpicão então, gente? Que muita gente acha que é o vilão. Olha lá. Uma porção de 100 gramas de salpicão, 4,6 gramas de carboidratos, né? Ou seja, será que você realmente não pode comer um salpicão? Ou seja, 100 gramas de salpicão
tem menos carboidratos do que uma colher de sopa de arroz, né? Verdade. Então, aqui, quando a gente fala de substituições inteligentes, é justo disso que a gente está falando. É de aprender sobre os alimentos, sobre o efeito, sobre as substituições, para que você faça sempre as melhores escolhas. Porque é muito comum, né, Giovana, a gente vê o pessoal falando assim, doce na minha casa não entra. Depois que meu filho diagnosticou diabetes, doce nunca mais. Mas olha o sal para ver. Incrível. Olha os biscoitos, olha os pão Incrível. de queijo, olha os arroz, o macarrão. Porque tem essa ideia de que salgado tá tudo bem e que doce tá tudo mal. Uhum. E a gente pode ver no dia a dia o quanto isto está longe da verdade. Vamos ver em relação aos doces? Separei uns docinhos aqui, olha. Mousse de maracujá tradicional, uma colher de sopa. 5,6 gramas de carboidrato. Gente, isso é praticamente uma colher de arroz. Então, quem é aí que está falando que não pode comer um docinho de vez em quando? Né? Óbvio, tem mais calorias, né? A gente tem que ter mais cuidado, né? Por causa do Uhum. peso, muitas vezes da gordura, mas isso não quer dizer que você não pode comer no dia a dia. Quer Sim. ver? Vamos voltar aqui só para vocês verem uma coisa. Aqui, ó. Uma colher de sopa de arroz branco, 5 gramas de carboidrato e 24 calorias. Quando a gente passa para mousse de chocolate, dobra, né, gente, as calorias, né? Tem Sim. mais ou menos a mesma quantidade de carboidratos, mais o dobro de calorias. Então, quando a gente está falando de contagem de carboidratos, nós estamos falando de tudo. De Sim. carboidrato, de proteína, de gordura, de caloria, de manutenção do peso. A gente não está Verdade. falando que é só comer, né? A gente não está falando isso não, né, Giovana? Não, a gente não está falando que é assim, a gente fala na questão da flexibilidade, porque é exatamente isso que a gente ouve. Ah, você é diabético, você não pode comer, por exemplo, um biscoito, né? Você é diabético, você não pode comer um pão de sal, tem que comer um pão integral. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que, independente de qualquer coisa, você pode sim ter autonomia no seu tratamento, como deve ter autonomia de uma questão de escolha. Porém, a gente também tem que levar em consideração todo o restante. Então, a gente tem que levar em consideração a caloria daquele alimento, né? A gente tem que levar em consideração o seu gasto energético, então, ou seja, a caloria que você precisa para uma manutenção de peso, ou para uma perda de peso, ou para um ganho de peso. Mas tudo isso a gente tem que levar em consideração. Porém, a contagem de carboidrato, ela vai te dar autonomia. E é exatamente isso. O porquê de você ter que conhecer e entender esse tipo de tratamento, para que você possa, né, ter autonomia de escolha, né? É para que você possa conhecer os alimentos, os grupos dos alimentos, as questões de, por exemplo, medida caseira, né? Porque às vezes alguns pacientes me questionam, ah, Giovana, mas você está falando para mim para eu poder comer em casa, mesmo quando eu estou na rua. Como que funciona? É exatamente isso, é você ter autonomia de escolha, independente de onde você esteja, e você entender a quantidade. Então, se você sabe, acaba, gente, que assim é muito engraçado. Eu falo até como paciente, a gente que faz todos os dias, acaba que você bateu o olho e você já fala, opa, isso aí não tem 15 gramas de carboidrato. É igual uma banana. A banana, se, por exemplo, inicialmente eu pesava a minha banana. Hoje eu já sei qual a quantidade de peso que ela tem, porque você cria o hábito, você aprende sobre. Não tô te ouvindo. Gente, não, eu não tô te ouvindo, doutora. Você treina os olhos. O Isso. microfone estava desligado. Você treina os olhos e isso faz parte do treinamento que você precisa ter com a sua equipe, né? Ou através dos cursos, do seu aprendizado ao longo da sua vida, porque você não vai ficar levando uma colher de sopa para o self-service, né? Então Com você tem que certeza. treinar o seu olho para que você sirva aí, né? Batata frita, macarrão e outros tipos de alimentos da forma correta.
Mas seguindo aqui, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante em relação aos doces. Olha que coisa interessante e que faz parte do treinamento. E aí eu vou puxar a orelha dos nossos alunos, que esquece muitas vezes, né? Tá lá no curso empolgado com os carboidratos e esquece as calorias, né? Então, olha, uma mousse de maracujá, uma colher de sopa, 5,6 de carboidrato, 46,6 de caloria. Olha a mousse de chocolate, 7,3 gramas de carboidrato, ou seja, não é o fim do mundo a diferença, né? Olha a caloria, 79,5 calorias. Ou seja, é só com o carboidrato e com a glicose que você precisa se preocupar hoje? Se for, tá tudo lindo, né, gente? Tudo lindo, ó. Isto aqui e isto aqui entra aí dentro de uma quantidade equivalente. Fará muitíssimo pouca diferença para você no dia a dia. Agora, olha a nossa amiga rabanada. 25 gramas de carboidrato, uma fatia média, com 234 calorias. Eu não sei quanto a vocês, mas nunca de nunca que eu vou comer só uma, né? Jamais. Jamais que eu vou comer só uma, né? E aí a gente vem também para os panetones, né? Olha, panetone tradicional de frutas, uma fatia média. 39 gramas de carboidrato, já é mais do que a rabanada, 270 calorias. De uma outra marca diferente aqui, ó, pula para 46 gramas de carboidrato e 280 calorias. E para desmistificar o tal do zero açúcar, né, gente? Que muita gente que não é treinado, e a gente bate muito nisso com os nossos alunos no curso. Tem que aprender a olhar o rótulo, tem que estudar. Sim. Panetone zero açúcar, a mesma fatia média, uma quantidade de carboidratos um pouco menor, né? Ou seja, 39, 46, 35, né? Tá ali dentro. 282 calorias, né? Então, o aprendizado te mostra o quê? Será que você realmente precisa gastar mais, demorar mais para achar, entrar na fila para comprar um produto zero açúcar, para comer um produto uma vez por ano e às vezes pagar 20, 30, até 40% mais por aquele produto uma vez no ano? Ou será que você precisa aprender, né? Sobre os nutrientes, sobre os rótulos, sobre o efeito, sobre a gordura que esses alimentos às vezes têm até mais, né? Sim. Então, esta pontuação, ela é fundamental dentro do treinamento de contagem. O que eu quero, né, o que a gente planejou para vocês nesse final de ano, tanto nas postagens como nas lives, é abrir a mente de vocês, recordar isso aí no dia a dia de vocês, tá? Porque açúcar é carboidrato, né? O leite tem carboidrato. A fruta tem carboidrato, né? Isso não quer dizer que é o açúcar puro. É diferente o conceito, né? Da sacarose, do efeito no aumento da glicose, do índice glicêmico. Mas o que você precisa entender quando você está contando os carboidratos é o geral, é o entendimento para não ser, na maioria das vezes, né, Giovana, enganado, né? Não, eu ia falar isso. Hoje a gente tem vários alimentos aí que são colocados no mercado como diet, que a gente comparado ao produto normal, vamos colocar aí com açúcar,
tem muito mais caloria, tem muito mais carboidrato, né? Que é o assunto que a gente está comentando aqui, do que o próprio alimento normal com açúcar, né? E aí vale a pena você entender o rótulo. É por isso que a doutora Janice sempre fala. O tratamento, ele tem que ter uma parte de dedicação, de entendimento, de Da estudo, base. de cultura, da base, sim. E é por isso que a gente tem vários cursos, inclusive aqui, né, na nossa página, justamente para a gente nivelar o entendimento do paciente de que, às vezes, ele está optando por uma coisa mais cara, que a gente sabe que o E que não mercado dos gosta. produtos, que o sabor não é tão gostoso assim, que a gente, né, eu sou paciente, eu tenho que falar. Às vezes a gente compra algumas coisas achando que é maravilhoso. E a gente sabe que o gosto não é tão bom assim, e aí a gente acaba evitando de comer algo que realmente queira, né? Ah, eu quero comer um chocolate. Aí você acaba evitando de comer um chocolate, um quadradinho, por exemplo, de chocolate ao leite, E senta para comer debaixo do um pé de diet. jabuticabe como um balde. Exatamente. E aí acaba Porque que o você não diet sabe. tem. Exatamente, exatamente. Então é por isso que a gente sempre fala que qualquer doença, mas principalmente o diabetes, o melhor tratamento é o conhecimento. Por mais que a gente tenha hoje a contagem de carboidrato, né, que a gente fala muito, mas é o conhecimento, é você conhecer, é você se entender, é você saber interpretar, principalmente os rótulos. Nesse sentido de que a Exatamente. gente sabe que existe outros carboidratos além do açúcar e que vem com nomes que talvez seja desconhecido para muitas pessoas e que a gente acaba comprando na ilusão de que está livre de carboidratos. Mas a gente precisa ter esse conhecimento, né? E essa sabedoria na hora de pegar um rótulo e falar, não, opa, isso aqui é um carboidrato que está disfarçado. Então, talvez, será que não seja interessante optar pelo mais barato, né? O que eu realmente queira comer e que vai me satisfazer e que talvez não tenha tanto efeito na glicemia quanto o diet, né? Às vezes vocês podem Exatamente. reparar, às vezes a gente escolhe alguns produtos diet e você fala, gente, mas é diet subiu a glicose? Por quê? Por quê? Porque realmente existem alguns produtos que estão aí disfarçados com outros nomes que são carboidratos do mesmo jeito. Exatamente. E aí, para fechar, gente, eu preparei aqui um exemplo. Eu vou virar aqui, tá? Para ficar, deixa eu ver se vai ficar melhor. Peraí. Assim. Eu preparei aqui uma comparação para vocês de um jantar habitual aí do dia a dia, né? O nosso feliz arroz com feijão, para vocês entenderem um pouco, né? Então vamos lá, um jantarzinho, né? Bonitinho, coloridinho, com a maçãzinha, né? Com 4 colheres de sopa de arroz, 4 de feijão, um bife, 5 colheres de sopa aí, né? De salada e legumes e uma maçã pequena de sobremesa. Usando o aplicativo, o mesmo aplicativo, tá? Usei para tudo. Isso daria 53,8 gramas de carboidratos e 499,8 de caloria. Você vai comer isso na ceia de Natal? Acho que não, né? Então vamos pôr uma segunda opção aqui, uma ceia de Natal mais bonitinha, Linda! uma mesa, né? Mais arrumadinha, onde você poderia comer uma quantidade parecida de carboidratos, com um pouco mais de caloria que uma caminhadinha aí, né? Queimaria, com 3 colheres de sopa de arroz, uma colher de sopa de farofa, uma fatia de peru, uma salada e uma rabanada, né? Que a gente já passou por ela ali e mostrou para vocês que tem uma quantidade de caloria. Ou seja, mesmo que você queira ser bem rigoroso com os carboidratos, ainda assim você pode comer de tudo naquela ceia, né? Vamos pôr uma outra opção ainda, né? Você viu que os itens até aumentaram. Ó, vamos lá, vou voltar só para vocês verem. 53,8, 499. 58,7, 588 calorias. E agora, menos carboidratos do que as outras duas opções. Com 4 colheres de sopa de arroz, meia colher de sopa de farofa, a mesma fatia de peru, salada
3 colheres de sopa de mousse de chocolate e ainda uma taça de vinho tinto suave. De carboidrato, tem até menos, mas tem o que, gente? 100 calorias adicionais. É o fim do mundo isto aqui, para você variar de vez em quando, uma vez por ano, né? Porque Natal é um dia no ano a ceia, né, gente? Você que come o resto no outro dia, se você quiser, né? A semana inteira. Mas é uma vez por ano. Então, o que eu quero mostrar para vocês na terapia de contagem de carboidratos para as festas de final de ano, que o que as pessoas precisam não é de restrição. O que as pessoas precisam é de aprendizado, de educação em diabetes, de entender, né, aquele por que eu realmente não posso? Será que eu realmente não posso, né? Ou será que eu simplesmente não gosto, não quero, não faz diferença na minha vida, né? Quais são os seus objetivos? Porque a maioria das pessoas passam festas de final de ano agoniados, estressados, tristes, praticamente, né? E literalmente tirando o doce da boca da criança, né? Que tá ali correndo, que tá brincando com os priminhos, que tá pulando para tudo quanto é lado, que tá inclusive correndo o risco de ter uma hipoglicemia de tanto correr, né? De tanto brincar. E em contrapartida, você pode estar enfiando na boca dele uma coisa que ele não quer, uma coisa que ele não gosta e que tem mais carboidrato e que pode influenciar até mais a glicemia 2 horas pós-prandial. E isto é o que mais acontece no dia a dia. Se sentir obrigado a comer o que não quer, o que não gosta, ou até levar uma marmita, né? Porque até isso eu já ouvi. Ah, não, doutora, no Natal eu levo uma marmita com saladinha, porque eu não posso comer aquelas coisas que tem na ceia da minha família. Não, não pode mesmo não, né? Porque não tá sabendo, não tá entendendo, né? Aí você realmente acha que você não pode nada. Mas o que você não pode realmente é ficar perdido na falta de conhecimento, né? Porque o conhecimento, gente, ele liberta. O aprendizado, ele liberta. E não liberta só você que tem diabetes ou cuida de alguém com diabetes. Você também, profissional de saúde, nutricionista, endócrino, clínico, outros profissionais da equipe que muitas vezes passam essa mensagem de forma equivocada para o paciente, falando que ele tem que evitar, que ele não pode, não come nada não, que senão você vai entrar 2022 com o pé esquerdo, né? Então você também precisa aprender sobre a contagem de carboidratos, né? Então a gente fala muito aqui sobre o tratamento do diabetes com qualidade de vida, né? Baseado na saúde, na educação em diabetes, sem restrições alimentares e, portanto, diminuindo o risco de ter um transtorno alimentar, que é uma doença psiquiátrica associada ao diabetes, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Gente, é uma coisa que eu quero, assim, frisar. Eu sempre ouvi da doutora Janice, porque a doutora Janice, para quem não sabe, a doutora Janice foi ela que descobriu o meu diabetes. Então, assim, eu falo que hoje, se eu estou onde eu sou muito grata a ela, muito grata ao conhecimento que ela me deu e a autonomia no meu tratamento. Hoje, o diabetes, ele trouxe uma outra visão para minha vida, sabe? E eu nunca encarei isso como um problema, e sim como uma solução, justamente por quê? Porque eu tinha conhecimento, porque eu busquei conhecimento, e hoje eu tenho autonomia no meu tratamento. Então, assim, eu não falo como a nutricionista, e sim como a paciente, de que se vocês realmente querem, se vocês têm o interesse de ter autonomia, né, de querer entender sobre a alimentação, entender o que um alimento vai trazer para o seu organismo, o que ele vai causar no seu organismo,
sente, estude, entenda, porque isso vai fazer totalmente diferente no seu tratamento. Você vai ter autonomia de escolha, você vai ter um tratamento no qual você vai conseguir, né, ter um controle de glicemia adequado e vai mudar toda a sua visão quanto a uma alimentação. Exatamente. Então, assim, a gente está aqui todos os dias, eu posso dizer que todos os dias, né? Justamente para trazer o conhecimento para vocês, que é uma coisa que ninguém na vida pode tirar de vocês e que é uma coisa que literalmente te liberta, liberta no seu conhecimento, na sua autonomia e nas suas escolhas. Então, é, busque o conhecimento para um tratamento melhor, busque entender, ler, né? Justamente para que você seja o dono da sua vida. A É isso diabetes, aí. ela não limita ninguém, tá? Inclusive, é o que eu falo, se eu estou onde eu estou é graças à diabetes. Então, assim, não tem limitações para mim, não tem limitações para vocês, não tem limitações para ninguém. Então, espero que com todas as dicas que a gente deu aqui hoje, vocês consigam ter um Natal, além de saudável, feliz, né? Porque o Natal é um sinônimo também de felicidade, de amor, né? De compartilhamento. Então, que vocês sejam muito felizes em suas escolhas, né? E que vocês possam contar com a gente sempre, porque a gente sempre estará aqui para ajudar vocês. É Ok? isso aí, pessoal. Um beijo para vocês, pessoal. Tchau, Giovana. Tchauzinho.